fiz este vídeo para ti. Oh, espera. Será por ti? Se tu já estudaste português, nem que seja só o nível inicial, provavelmente já tiveste algumas dificuldades com as preposições, especialmente com as preposições para e por. E neste caso, pensar em outras línguas também não ajuda nada porque, por exemplo, no inglês, ambas as palavras podem ser traduzidas como for em algumas ocasiões. Mas nada com que tenhas de te preocupar porque neste vídeo vou explicar-te tudo. Neste vídeo vou explicar-te cada uma das utilizações das duas palavras e para cada uma dessas utilizações vou dar exemplos inspirados das canções que depois vou propor para tu ouvires, que estão todas na descrição. E no fim vou responder-te à pergunta que fiz no início. Para ti ou por ti? Se ainda não me conheces, sou a Inês e faço estes vídeos para te ajudar a aprender português sempre de forma divertida e sempre com canções. Vamos a isto então? Imagina, por exemplo, que eu digo: gastei muito dinheiro para mudar de casa. Ou então, gosto muito da minha terra, comprei um carro para ir lá mais vezes. Ou então, eu vou de Portugal para te ver ganhar. Então, nestas frases, eu estou a usar a palavra para com que objetivo? Repara, gastei muito dinheiro para quê? Com que objetivo? Para mudar de casa. Comprei um carro para quê? Para ir mais vezes à minha terra. E eu vou de Portugal para quê? Exatamente, para te ver ganhar. Então, aqui nestas frases, a palavra para é usada para referir um objetivo. De resto, esta é uma das utilizações mais comuns desta palavra e tu podes encontrar em várias canções montes de exemplos de utilização. Ou seja, para além das canções que eu vou deixar nas minhas propostas, podes ouvir várias outras e vais encontrar vários exemplos desta utilização. Agora, imagina que eu digo: eu vou para a praia da Costa da Caparica. Ou vou para os braços do meu amor. Ou quando te vir, vou a correr para ti. Então, nestas frases, nós usamos a palavra para com que objetivo? Exatamente, para referir direção, destino final. Neste caso, para é aquilo que nós chamamos de preposição de movimento, porque refere um movimento do ponto A para o ponto B. Em inglês, nós podemos traduzir como towards. Esta também é uma utilização muito comum da palavra para e isso significa que, para além das sugestões que eu vou deixar, podes encontrar muitos exemplos em várias outras canções. Então e agora? Imagina que eu digo: fiz esta canção para ti. Ou então, perdi o meu telemóvel quando estava a tentar ligar para ti. Neste caso, estamos a usar para com o objetivo de referir um destinatário, ou seja, alguém que recebe alguma coisa. Então e agora? Imagina que eu digo: tenho tudo para fazer, mas vou deixar tudo para amanhã. Ou então, quero ficar com os meus amigos e deixo tudo o resto para depois. Então, usamos também esta palavra com o objetivo de referir alguma coisa que ficou marcada para o futuro, um limite temporal ou quando queremos referir adiar alguma coisa, que é exatamente o caso destes exemplos. E agora, sobre a preposição por. Imagina que eu digo: faço qualquer coisa por amor. Ou então, quem corre por gosto não cansa. Então, neste caso, usamos a preposição por para referir causa ou motivo. E agora, imagina que eu digo: vou por ruas estreitas até chegar ao rio. Ou então, adoro viajar pelos caminhos do meu país. Neste caso, estamos a referir o quê? Exatamente, estamos a referir um ponto de passagem. Estamos a referir caminho, percurso. E atenção que
Neste caso, quando nós usamos por para referir caminho ou ponto de passagem, não significa exatamente que nós passamos exatamente nesse mesmo sítio, mas perto. Por exemplo, imagina que eu digo: ele passou por mim e acenou. Aqui há uma coisa que nós temos de ter em atenção, que é uma coisa um pouco confusa, que é muitas das preposições que nós usamos no português, se vêm seguidas de um artigo, nós temos de juntar a preposição e o artigo. Neste caso, a preposição por, quando temos um artigo a seguir, também se junta com os artigos, e se nós temos por seguido do artigo masculino, nós temos pelo. Se está seguido do artigo feminino, então nós temos pela. E o mesmo também se aplica no plural. Portanto, por seguido de os, torna-se pelos. E por seguido de as, torna-se pelas. Agora, imagina que eu digo: não quero ver ninguém por algum tempo. Ou então, todos podemos ser heróis por um dia. Então, aqui neste caso, eu estou a referir o quê? Usando a preposição por, estou a referir duração. Então, até agora, nós estivemos a ver as utilizações mais comuns da preposição por. Existem outras utilizações bastante específicas para a preposição por, que é, por exemplo, tempo aproximado, como, por exemplo, o concerto começa pelas 4. E o que é que isto significa? Significa exatamente o concerto começa por volta das 4. E também podemos usar por para referir um preço. Por exemplo, comprei este vinil por 5 euros. Finalmente, uma coisa que nós também temos de ter atenção é uma coisa a que nós chamamos de regências verbais, que é basicamente quando um certo verbo que nós usamos requer a utilização de uma preposição específica. Então, imagina que eu digo: espera por mim e eu espero por ti. Então, aqui neste caso, nós usamos a preposição por. Porquê? Exatamente porque o verbo esperar requer a utilização da preposição por, neste caso específico. E assim como o verbo esperar, existem vários outros verbos que podem requerer a utilização da preposição por ou de qualquer outra. Então, e agora? Respondendo à pergunta: para ti ou por ti? Ambas são corretas. Neste caso, quando nós dizemos para ti é exatamente, eu estou a referir um destinatário. E quando eu digo por ti, neste caso, estou a referir a causa, a motivação que me leva a fazer este vídeo e tantos outros que eu tenho feito. Então, agora, como habitualmente, o conselho que eu te dou para continuares a praticar é ouvir as canções que eu te dei. Se ouvires uma canção, imagina que há, por exemplo, uma canção que tu gostas muito e ouves muitas vezes. Então, tu vais decorar essa utilização específica de para ou por e assim podes fazer com várias outras canções e assim expandir as tuas referências. Obrigada por estares desse lado, diverte-te e até à próxima. Tchau!